esse momento de instrução que é fundamental. Amém? Glória a Deus? Amém. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com você. João capítulo 3, versículo 16. Vamos ficar de pé? João 3, 16. Achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos. Se você quiser, põe a mão no teu coração. Diga para Deus, Deus, fala comigo nesta manhã. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender esta palavra para a minha vida. Pai, nesta manhã nós queremos colocar diante de Ti este momento da palavra. Momento tão especial, tão importante, tão significativo. Momento de sermos alimentados e instruídos para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, a Tua palavra é a verdade. Os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra não passará. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A Tua palavra é a semente que, quando cai na boa terra, germina e cresce e frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Nós declaramos agora o poder da Tua palavra sobre as nossas vidas. Queremos estar com nossos ouvidos abertos, Senhor. Queremos estar com nosso coração aberto para receber o Teu recado. E queremos estar prontos para que o Teu Espírito nos toque e nos transforme através desta palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu amado. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre amar, ou sobre o amor. E eu tive uma experiência há 2 semanas atrás que foi muito gratificante, foi uma experiência com o Senhor muito linda, onde eu estava conversando com o Senhor e o Senhor me fez a seguinte pergunta: vale a pena amar? Vale a pena amar? Sendo as pessoas como são, sendo as pessoas falhas, sendo as pessoas que muitas vezes estão conosco, depois não estão mais. Quantas vezes a gente se frustra, não é verdade? Quantas vezes a gente entrega o coração para amar uma pessoa e de repente aquilo nos machuca e a gente retrocede, guarda o coração, coloca uma cerca em volta de nós, coloca um obstáculo bem grande e diz assim: eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, e esquece da parte do eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. E vamos vivendo, né? E aí, aquele dia, quando o Senhor Jesus estava me ministrando sobre o amor, eu falei: Deus, eu preciso aprender sobre isso. Eu preciso entender por que vale a pena amar, me ensina. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai nos ensinar sobre todas as coisas. Então vamos perguntar a Ele, não é mesmo? E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. E aí chegou o Dia das Mães, eu precisava trazer uma palavra, eu perguntando: Senhor, preciso de uma palavra para a ceia, preciso de uma palavra para o Dia das Mães. E o Senhor: vem cá, filhinha, vai lá em João 3,16 e receba ali o que você precisa para entender sobre amar. E nessa manhã, então, eu quero falar para você. Você que é mamãe, receba isso no seu coração. Porque quando Deus te escolheu para ser mãe, Ele já colocou essa semente no teu coração. Amém? Você que não é mamãe ainda, mas um dia vai ser, já receba também, porque um dia você vai ser.
Você que é homem, receba no seu coração, porque você como homem também vai amar, precisa amar, talvez de uma maneira diferente, em atitudes diferentes, mas com certeza você também vai amar, porque o amor é algo que Deus derramou a todos, indistintamente. Amém? Então, esta palavra é para todos nós aqui. E eu quero começar falando para você um pouquinho sobre o conceito do amor, né? O amor é um sentimento profundo de afeto, carinho e desejo do bem-estar de alguém. Então, por exemplo, né, o marido, ele quer muito bem a sua esposa, ele quer o bem-estar da sua esposa. E esse sentimento de afeto, esse sentimento de cuidado, de carinho, de querer o bem daquela pessoa, é aquilo que a gente define como amor. Mas ele vai além da emoção, porque frequentemente ele é descrito como uma decisão, uma atitude. Então não é somente, eu sinto que eu te amo, este é o meu sentimento por você, mas eu faço coisas porque eu te amo. Estas são minhas atitudes porque eu te amo. Está entendendo? Da mesma forma, a esposa para o marido, né? Eu dei o exemplo do marido, mas o contrário também é verdadeiro. Então, o amor, apesar de ser algo que nasce no coração, e muitas vezes a gente traduz como um sentimento, ele é expresso através de ações, de atitudes, de decisões, e que muitas vezes essas decisões vão gerar até um certo sacrifício na nossa parte, algo que vai nos custar. Quando, por exemplo, a gente vê aqui em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, ele tomou uma decisão. Qual foi? Ele deu o seu Filho unigênito. E custou para o Senhor dar o seu Filho unigênito? Com certeza. Com certeza foi o sacrifício mais dolorido que houve sobre a face da terra. Mas que valia a pena. Amém? Então é sobre isso. Veja bem, a filosofia, a psicologia dizem o seguinte: o amor é visto como a busca por estar completo, por pertencer, a cura do desamparo, buscando a felicidade na presença do outro. Muitas vezes a pessoa quer se sentir completa, muitas vezes ela quer se sentir que pertence a alguém. Né? E de que ela não está sozinha, de que ela não está desamparada. E esse sentimento de estar sendo acolhido e cuidado gera felicidade no coração. Existe também uma teoria que diz que ele é composto de 3 pilares: intimidade, paixão e compromisso. Intimidade, estar perto; paixão, a atração física, mas compromisso, diga comigo, compromisso. E compromisso é a decisão de permanecer junto. Por isso, jovens não casados. Paixão, intimidade, sem compromisso, não é amor. É o que o mundo prega lá fora. É envolvimento físico. Mas não é amor, porque não tem compromisso. E o compromisso, ele é feito aonde? No casamento. Não é isso? Amém? Também é um sentimento ativo, porque envolve a pessoa que está ali amando para promover o bem-estar da pessoa amada. O amor, portanto, é um conceito bem complexo, que combina emoção, biologia e uma escolha consciente de se conectar e cuidar. É fácil você olhar para o prato da macarronada do domingo e dizer assim: eu amo macarronada. Mas não tem nada a ver, né, amados? Porque ali não tem nada de biologia. Tem a sua comida que você vai comer, né? Ali não tem nada de comprometimento, não tem nada de conexão, só tem mesmo um desejo de gula de comer aquilo tudo e ficar bem satisfeito com o seu estômago cheio. Não é mesmo? Mas, e o verbo amar? O verbo amar, como a minha grande amiga, professora de português, Aline, me lembrou muito bem esta semana, é um verbo de ação, não é um verbo de estado. Qual é a diferença dos dois?
O verbo de estado é aquele verbo que a gente simplesmente está. Ah, eu estou contente. Ah, eu estou saudável. Ou, ah, eu estou doente. Você simplesmente está. Mas amar não é um verbo de estado. Amar é um verbo de ação. Eu amo porque ele exige uma atitude. Porque ele vem a partir de uma decisão que a pessoa toma e se mostra através dos atos dessa pessoa. Então ele vai além do sentimento. É uma ação contínua de cuidado, de respeito, muitas vezes de renúncia, visando a felicidade do outro. Diga comigo, a felicidade do outro. Porque quando eu viso a minha felicidade, isso se chama egoísmo, amor a mim mesmo. Então, se eu me aproximo de uma pessoa buscando alguma coisa que é para a minha felicidade, eu não estou amando aquela pessoa, eu estou amando a mim mesmo. Porque eu estou procurando aquilo que me beneficia, aquilo que me faz feliz. A aceitação do outro faz parte do amor, inclusive porque nós somos imperfeitos. Então, é bom quando o outro faz coisas boas, mas quando o outro erra, porque ele é uma pessoa, e como pessoa ele é imperfeito, a gente já deixa de amar, a gente já decide que não vai mais buscar o bem daquela pessoa, porque ela nos ofendeu, porque ela está contra nós. E aí, quando se quer amar, apesar do próximo, do outro, daquele ser que você vai amar ser imperfeito, você decide construir com ele. Mães, você está enxergando o teu filho em tudo isso aí que eu estou falando para você? Sim ou não? Vamos continuar mais um pouquinho? Algumas definições. Amar é um verbo de ação, não apenas sentir amor. Envolve proteger, cuidar e priorizar o bem-estar do outro. Vamos de novo. Mãe, você está entendendo o que é amar? É um sentimento profundo, é a dedicação, a grande estima por alguém. Amar significa aceitar o outro como ele é, sem tentar aprisioná-lo, permitindo que ele construa a sua própria identidade. Existe um tipo de amor, amados, que ele é comumente chamado de narcisismo, que é aquele amor onde eu aprisiono a pessoa e quero que ela seja como eu quero. Isso não é amor. A pessoa, ela não é como você quer que ela seja. Ela é como Deus a fez. E se há alguém que tem que transformar essa pessoa, é o Senhor, não é você. Então, amar é cuidar, é proteger, apesar de a gente não concordar sempre, apesar de eu ver que a pessoa faz coisas que eu não gosto, apesar de a pessoa ter os seus defeitos, eu estou com ela porque eu a aceito como ela é e eu quero abençoar a vida dela para que ela seja feliz. E embora o amor possa ser unilateral, amar se completa quando esse amor é recíproco. Quando existe o vai e o volta. Então aí o amor se completa. Mas eu quero continuar falando sobre amor agora de uma forma bíblica. Estou muito teórica para você, né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Ô pastora, você errou, é no capítulo 13. Não, eu quero ir no capítulo 12. Está comigo aí? Eu não estou ouvindo o barulhinho da sua Bíblia folheando. Está comigo aí? Eu não sei se você sabe, mas 1 Coríntios capítulo 12 fala a respeito de dons espirituais. Fala a respeito do corpo de Cristo e da maneira que o poder de Deus se manifesta dentro do corpo de Cristo. E quando esse poder se manifesta através dos dons espirituais e o corpo funciona plenamente, se completa para que a obra de Deus avance. Mas no versículo 31,
o apóstolo Paulo diz assim, ó: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas o versículo não acabou aí. O que diz a sequência? Diz assim, ó: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E aí Paulo vai entrar no capítulo 13, que é o capítulo que fala expressamente sobre o amor. Gente, eu estava lendo isso e estava refletindo com o Espírito Santo, bispo, que você já pensou que acima da manifestação de Deus no corpo através dos dons espirituais, que acima da unidade do corpo de Cristo na igreja, da interação dos diferentes dons, de tudo aquilo que Deus derrama sobre a sua igreja para se manifestar no meio do seu corpo, acima disso existe um caminho ainda mais excelente? Eu, por exemplo, amo quando Deus começa a se manifestar na igreja. Eu, por exemplo, amo, glórias. Eu amo quando os dons se derramam e as pessoas começam a orar umas pelas outras e o mover começa. Eu fico assim animada. Eu falo, uau, Deus está aqui. Que maravilha. E já fico ali toda desejosa demais. Só que Paulo fala assim, olha, tem um caminho mais excelente do que esse, Silvia. E o caminho mais excelente do que esse, ele se chama o caminho do amor. Porque no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai gastar um capítulo inteirinho para dizer o que é o amor. Ou seja, esse sentimento, ou essa ação, ou essa coisa complexa que eu acabei de passar para você aqui, alguma definição, ela pode ser expressa de uma maneira ainda maior quando a gente entende que há algo no coração de Deus, que a gente precisa trazer para o nosso coração. E esse algo se chama amor. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia nos lembrando dessa demonstração única de amor que transcende a qualquer coisa nesse universo. Essa manifestação única de amor do Senhor por nós, ela vai muito mais além do que Deus derramar a sua glória, ou manifestar a sua glória como manifestou para Israel no deserto, quando Israel tinha ali o tabernáculo e a nuvem em cima e o fogo, e Deus fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Muito mais do que tudo aquilo, foi a manifestação do amor de Deus através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E muito mais do que tudo que Deus possa derramar sobre a tua vida, em conhecimento de quem Ele é, em manifestação da sua glória, em uso dos dons, em unção, que tudo isso é fantástico, espetacular, necessário, Ele dá, é para a gente usar e tudo mais. Precisa estar o amor de Deus nas nossas vidas. Você está entendendo? Alguém pode dizer amém? Agora, quando a gente vai no fim do capítulo 13, Paulo traz uma outra revelação muito forte. Capítulo 13 de Coríntios. Está comigo aí? Diz lá, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Você já pensou? Alguns versículos antes ele diz que o amor jamais acaba, mas que um dia as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e a ciência passará. E agora ele diz que existem a fé, a esperança e o amor. E o maior dos três é o que é a fé? É confiar no Senhor? É acreditar nele? A fé é aquilo que nos conduz à salvação, porque nós somos salvos por meio da fé. Ou a fé é aquilo que nos leva a ver um sobrenatural de Deus na nossa vida, como por exemplo lá em Hebreus 11, quando fala de todos aqueles que venceram pela fé.
O que é a fé? A fé é aquela decisão sua de dizer, Deus, eu confio em Ti, a minha vida está depositada nas Tuas mãos e eu vou viver por Ti e para Ti, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, o meu Salvador. E vai a fé. E a esperança? A esperança é aquilo que você tem para o teu futuro. Eu espero a volta do Senhor Jesus. Eu tenho a esperança que eu vou viver para sempre com o Senhor. Eu espero no Senhor cada dia, porque Ele é aquele que me supre. Eu confio nele e eu espero nele. E aí Paulo diz que maior que esses dois, maior que a fé, maior que a esperança, é o amor. E quando a gente vai lá em Romanos 5, vai comigo lá em Romanos 5. Eu ainda não estou ouvindo as Bíblias. Romanos 5. Está comigo aí? Eu gostaria de ler o capítulo inteiro, mas não vou fazer isso agora, porque vai demorar bastante. Mas eu queria que você lesse comigo aí, acompanhasse, a partir do verso 5, onde o apóstolo diz assim, Ora, a esperança não confunde, não decepciona, não vai frustrar o seu coração. Esperar em Deus não vai confundir você. Você não se frustrará com Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Diga comigo, reconciliação. O amor, amados. O foco do amor é o relacionamento. O foco do amor não é o benefício que a gente pode ter em ter certa pessoa perto de nós. O foco do amor é o relacionamento. E aqui eu posso entender uma coisa, que se o relacionamento não está bem, não anda bem, alguma coisa o amor está meio truncado ali. Pergunta para o seu irmão aí do seu lado. Você sabe por que Deus resolveu te amar? Sim ou não? Então responde agora para o teu irmão. Porque ele queria ter um relacionamento com você. E para que esse relacionamento acontecesse, precisava haver reconciliação. Reconciliação do quê, pastora? Dos nossos pecados, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, Ele nos amou, Ele deu o seu Filho, perdoou os nossos pecados. Pela fé, nós recebemos isso sobre a nossa vida. Somos perdoados, somos reconciliados com Deus e podemos nos relacionar com Ele. É isso que você está fazendo aqui hoje. Amém? Sim ou não? Sim. A essência de amar é dar. A gente acabou de ver João 3,16. A própria ação de Deus de dar o seu próprio Filho, quando nós ainda estávamos fracos, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos longe dele, Deus escolheu nos amar. O exemplo de amar remete à maternidade. Por quê, pastora?
Lembra da conversinha de Jesus com Nicodemos, lá em João 3? Jesus disse assim, ó, se você quiser ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer remete ao quê? À maternidade. Está muito difícil de entender? Não. Vocês estão me acompanhando? Você vê que o Espírito Santo dá umas aulas difíceis, mas vamos lá. Nascer remete à maternidade. E quando uma mulher fica grávida e está ciente da gravidez, né? Ela começa a desenvolver um amor por aquele ser que está dentro dela, que está sendo nutrido através dela, que está sendo aquecido dentro dela, daquele ser que está se desenvolvendo dentro dela. Porque ela sabe que quando esse serzinho vier para o lado de fora, vai ser um bebezinho tão frágil que ela vai continuar cuidando e dando tudo que ela tem por essa criança. Ela vai dar a sua própria nutrição. O leite que o seu próprio corpo produz é o que ela vai dar para esse bebê. Ela vai dar cuidado, ela vai dar atenção, ela vai dar carinho, ela vai dar as horas do seu dia. Ela vai dar talvez as horas da sua noite. Talvez ela seja privada de sono para poder estar com o seu filho e cuidar dele. Ela vai dar tudo o que ela tem por essa criança. E amar é dar. Então, esse sentimento de doação, esse sentimento de poder suprir, está vindo sobre a vida dela. E ela entende que ela foi a pessoa escolhida para cuidar dessa pequena criança. Indefesa criança. Lá em Isaías 49, o profeta disse assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode, mulheres? Se fosse possível, ainda que esta viesse a se esquecer dele, diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de ti. Lá no Salmo 27, verso 10, o salmista diz, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse acolhimento, essa afeição, esse cuidado, essa proteção, essa aceitação. Porque quando os nossos filhos crescem, a gente começa a ver onde estão os problemas. Sim ou não? Enquanto é bebezinho, né, parece a perfeição em pessoa. Mas conforme vai crescendo, você vê que não é bem assim. E quando você começa a ver que não é bem assim, de novo você escolhe amar. Sim ou não, mamães? Sim, com os defeitos e tudo. Não é assim? Ou você joga o teu filho fora só porque ele tem defeitos? Não. E aí você beija, abraça o ano inteiro para um dia no ano ele vir dizer que ele te ama. Não é isso, mamãe? É. Ah, santo Deus. Olha o que é o amor. Nós escolhemos amar porque nós entendemos que o objeto do nosso amor, ou o alvo do nosso amor, precisa disso. Não é uma questão de vaidade ou vanglória, ou dizer, uau, eu sou incrível e você precisa de mim. Não é isso. Mas eu tenho algo que você precisa e eu me disponho a te dar isso que você precisa. E quando isso é feito sem interesses, é onde o amor começa a se expressar. Porque eu posso cuidar de você. Porque eu posso estar ao seu lado. Porque o meu desejo é trazer você para perto de mim, para que a gente possa conviver. E nessa convivência, eu vou edificando a tua vida, eu vou te abençoando, eu vou te ajudando, eu vou me doando por você. E eu me alegro nisso e eu faço você feliz também. Pense na esposa falando com seu marido.
Tá difícil? Vamos tentar. Espírito Santo, vamos ajudar as mulheres aqui a pensar. A esposa olhando para o seu marido e pensando: filho, você precisa de mim. Quem seria você se eu não estivesse aqui do seu lado? E aí, porque você precisa de mim nesta hora, eu que te amo, escolho me doar por você e abençoar a tua vida como tua esposa para fazer a tua felicidade, porque eu tenho um compromisso com você. Agora vamos pensar no marido, né? Ah, Espírito Santo, continua passeando nesse lugar. Pensa no marido agora, olhando para sua esposa. E com toda a santidade, amém? Ele não está olhando apenas para um objeto sexual. Porque é assim que o mundo pinta essa situação. Eu preciso da mulher porque eu preciso me satisfazer sexualmente. Tira isso da sua cabeça. Agora olha para sua esposa e pense, né? Essa mulher que eu escolhi estar do lado dela, com quem eu escolhi me relacionar, eu tenho coisas que ela precisa. E eu espontaneamente resolvo dar para abençoar a vida dela e fazê-la feliz. Quando eu decido amar, eu escolho dar. Porque eu sei que eu tenho algo que a outra pessoa precisa. E eu estou disposta a ceder isso para que aquela pessoa seja feliz. Amém, igreja? Agora, a prática do amor, ela vem em relação ao nosso próximo. Ah, pastor, isso é lógico. Tá bom, então vamos lá. A prática do amor visa quem? O próximo, o outro, não a mim mesmo. Então Jesus disse, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a ti mesmo, a mim mesmo. Muito bem. E agora eu olho para mim mesmo e eu começo a pensar, Deus, o que há em mim que eu preciso que o Senhor está me dando? Porque eu preciso de muitas coisas, mas Deus é aquele que me dá tudo o que eu preciso. Porque Ele me ama. Então, Deus, agora essa pessoa é o meu próximo. O que eu tenho que eu posso dar para ela? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que a gente tem para responder. Porque muitas vezes a gente não está disposto a dar nada para ninguém. Lá em Filipenses capítulo 2, abre comigo lá. Gente, eu sei que hoje é dia das mães e você tem que almoçar com a sua família, mas só mais um pouquinho, por favor. Porque a gente ainda vai celebrar a ceia. Está comigo aí em Filipenses 2? Verso 1 em diante diz assim, ó. Está comigo? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Se eu quiser aprender a amar, e se eu quiser entender o que é amar ao próximo como a mim mesmo, eu preciso olhar para Jesus e entender que ele preferiu, escute isso, ele preferiu deixar a sua glória com o Pai, junto ao Pai, deixar a sua divindade, abrir mão da sua essência, se esvaziar e se tornar como um de nós. Viver nesse mundo, sofrer nesse mundo, ser alvo de injustiças nesse mundo, ser alvo de desaforos nesse mundo. Ele decidiu experimentar tudo isso para dizer para mim e para você que vale a pena. Para dizer para mim e para você que vale a pena amar. A ponto de subir na cruz e entregar a sua própria vida, sem ter cometido um pecado sequer. Sabe por que ele fez isso? Porque ele te ama. Porque ele me ama. E ele está aqui nessa manhã para te dizer que vale a pena. O alvo do amor é o próximo. O alvo do amor não é nós mesmos, não somos nós mesmos. O alvo da mãe é o filho que ela ama. Mãe, quantas coisas você já deixou de fazer para você, para fazer para os teus filhos? Quanto você já foi além das tuas possibilidades para fazer pelos teus filhos? Quanto você já te deu mais do que você consegue pelos teus filhos? Quantas vezes você já se superou em tudo, estando cansada, fazendo as coisas, porque ama os teus filhos? Isso é um amor. Foi esse amor que Jesus teve por nós. Mas como eu estava dizendo, o foco do amor é o relacionamento. Diga comigo, o relacionamento. E lá em 1 João capítulo 3, verso 1, você pode abrir comigo lá, 1 João 3, 1. Diz assim a palavra de Deus: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Outro dia eu estava assistindo um videozinho na internet, e acho que era um pastor, estava explicando qual é a diferença de ser um filho nascido na casa e um filho adotado. E ele diz assim: o filho que nasceu na casa, mesmo que a mãe tivesse dito, eu quero ter filhos, ela não escolheu essa pessoa. É a pessoa que veio para ela. Tirou a sorte. Não foi uma escolha. Ninguém escolheu, né? Selecionou o espermatozoide, o óvulo e falou, é esse. Não, é o que veio. Filhos naturais a gente não escolhe, a gente só recebe e ama. Mas filhos adotados, eles são escolhidos. Filhos adotados, eles são o quê? A mãe foi lá e disse, eu escolho você. E foi isso que Deus fez conosco. Ele olhou lá da glória e disse, eu escolho você. Porque é você que eu quero amar. Porque é de você que eu quero cuidar. Porque é para você que eu quero dar a minha própria vida. Porque eu te amo. Olha para o teu irmão e diga, você é um filho escolhido. É interessante porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 68, Deus faz que o solitário more em família. Deus não nos criou para sermos solitários. Aquela historinha do eremita que foi morar sozinho na ilha e ficou lá anos a fio sozinho, e não é isso que Deus criou. Deus nos criou para o relacionamento.
A começar do nosso relacionamento com Ele, mas também do nosso relacionamento entre nós. Só é possível haver relacionamento se houver amor de verdade. Deus nos criou para a gente se relacionar. Só que para a gente se relacionar, acontece uma situação muito complicada, que é a questão da ofensa. Porque na nossa imperfeição, nós ofendemos uns aos outros. Na nossa imperfeição, nós machucamos uns aos outros. Na nossa imperfeição, nós criamos situações entre uns e outros que nos afastam. Porque ninguém quer viver sendo machucado. E se aquela pessoa está me machucando, eu me afasto dela, porque eu não quero que ela fique me machucando. Isso é autoproteção. Não que esteja errado. Limites a gente tem que aprender a pôr. Mas, se amar é dar, a maior expressão do amor é perdoar. Diga comigo, a maior expressão do amor é o perdão. Você sabia disso? A pessoa me ofende, eu fiquei triste, chateada, aborrecida, eu afasto ela de mim. Mas o Senhor derrama o amor. E eu decido perdoar. Na língua portuguesa, o prefixo per, ele fala de coisas completas, de coisas perfeitas, de coisas que estão totalmente ou imensamente relacionadas. E se amar é dar, a expressão máxima do amor é perdoar. Você entende isso? Então, quando você decide perdoar alguém, por mais difícil que isso seja, você está dando a ela a possibilidade da reconciliação. Porque nós fomos reconciliados porque fomos Você foi reconciliado porque você foi? Se não houver perdão, não há reconciliação. E se o meu objetivo é me relacionar com aquela pessoa, eu preciso entender que a maior expressão do meu amor é o perdão. Então, amados, perdoar talvez seja a escolha mais difícil que o amor tem que fazer. Mas é a escolha mais importante para que haja um relacionamento. Atenção, mamães, quantas vezes vocês já perdoaram os seus filhos por coisas que eles te fizeram? Vixe! Todo dia! Desde desobedecer uma simples ordem como arrume sua cama antes de sair, até outras coisas talvez bem mais difíceis do que essa. Nós decidimos perdoar, por quê? Porque se a gente não perdoar os filhos, eles vão embora. A gente não vai se relacionar com eles, e a gente quer, ele é nosso filho, tem que estar perto. Então, para estar perto, eu tenho que perdoar. Se eu não perdoar, não vai estar perto. E é assim, com o marido, com a esposa, com outras pessoas. E outro dia, eu estou romântica hoje, né? Está difícil terminar o culto hoje, mas vamos conseguir, amados. Ore por mim. Salmo 103. Outro dia, eu acordei 5h20 da manhã, eu não sabia onde meu sono foi parar. Aí depois de um tempo tentando conciliá-lo, ele não se reconciliou comigo, eu levantei. Fui lá para a sala da minha linda janela, estava vendo o nascer do sol. Estava escuro ainda, lá no cantinho estava uma faixa vermelha, lindo, e o Senhor começou a colocar vários salmos na minha cabeça, e eu peguei a Bíblia e comecei a ler os salmos e a orar. E o primeiro salmo que veio foi este, Salmo 103. Abra comigo, Salmo 103. Prometo que eu estou terminando. E eu quero ler com você alguns versículos. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia,
Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Veja que grande amor tem o Pai por nós. Eu quero terminar essa palavra dizendo que lá em Isaías 53, versículo 11, depois do profeta falar a respeito da morte do Senhor Jesus, sendo que ele achava que ninguém ia acreditar naquilo que ele estava pregando, ele disse: pois ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É fácil amar? Não é. Mas é possível amar? Sim. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Quantos têm o Espírito Santo aqui? Essa palavra é para você. Receba nesta manhã do Senhor a possibilidade de amar. Decida nesta manhã ser a pessoa mais amorosa sobre a face da terra, assim como o Senhor te amou. Pode ser? Sabe o que endurece o nosso coração? A gente olha e fala assim: eu não quero te dar nada. Ou porque eu não te conheço, ou porque eu não vejo valor nisso. Mas o Senhor olhou para nós e disse: eu te amo, porque eu te quero perto de mim. Não é sobre buscar o meu próprio benefício, ou buscar de como aquilo pode me abençoar, mas é sobre o que eu posso dar, sem esperar nada em troca. E vale a pena. Diga para o seu irmão: vale a pena. Porque o Senhor fez isso por nós. Feche os seus olhos. O que você gostaria de dizer ao Senhor nessa hora, nessa manhã? Talvez você queira dizer a Ele como eu disse: Senhor, ensina-me. Por que vale a pena amar? Talvez você tenha que dizer para o Senhor: Senhor, eu coloquei a minha expectativa, a minha confiança em tantas pessoas que me traíram, que me decepcionaram, que me frustraram. Eu esperei de tantos. E tudo que eu recebi em troca foi maus tratos, foi rispidez, foi dor. Mas hoje você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu quero conhecer do teu amor na minha vida. Do amor que te fez dar o teu próprio filho por mim, sem que eu merecesse. Deixa o amor de Deus visitar o teu coração agora. Se Ele quiser te curar de tristezas, deixa Ele te curar agora. Se Ele quiser sarar feridas que estão aí dentro de você, permita ao Espírito Santo que te toque. Se você quiser, diga para Ele: Senhor, eu preciso mais do teu amor na minha vida.
Eu preciso aprender a ser amado. Eu preciso entender que há coisas que o Senhor quer me dar, que só o Senhor pode me dar. E eu preciso disso. Muitas pessoas não recebem o amor do Senhor porque elas se sentem autossuficientes. Elas acham que elas se bastam. Mas quando a gente se humilha e diz para Deus, Deus, eu preciso de Ti, nós nos tornamos alvo do amor de Deus. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pelo teu grande amor por nós. Eu quero te agradecer nesta manhã porque ninguém tem maior amor do que este, de ter dado o seu próprio filho, quando nós ainda éramos pecadores, para que pudéssemos ser reconciliados contigo. Nessa manhã nós oramos, Senhor, para que este amor que está sobre as nossas vidas, e que o Senhor disse que o Senhor nos outorgou pelo Teu Espírito Santo, que Ele venha agora sobre nós de maneira diferente. E que nesta manhã nós sejamos transformados de modo a sairmos daqui pronto a amarmos os outros, porque entendemos que podemos dar algo para trazer o bem e fortalecer o relacionamento com aquele que está perto de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina o que é reconciliação e o que é relacionamento. E nessa manhã, se nós precisamos perdoar alguém do mal que nos fez, nós queremos agora colocar diante de Ti e decidir perdoar, para que o Teu amor possa fluir em nós e através de nós. Enquanto você está aí conversando com o Senhor, eu quero perguntar, há alguém nesta manhã que quer entregar sua vida para Jesus e receber desse amor? Talvez você esteja dizendo aí, eu já venho na igreja há algum tempo, mas eu nunca tive uma experiência verdadeira com Jesus. Ou talvez você esteja aqui pela primeira vez e queira dizer isso, eu preciso conhecer esse amor. Se tem alguém que nessa manhã quer entregar sua vida para Jesus e convidá-lo para ser o teu Senhor e Salvador da tua vida, levante a tua mão aí onde você está. Eu quero fazer uma oração com você. Tem alguém que quer convidar Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador? Glória a Deus, que bênção. Mais alguém? Querido, você que levantou a mão, você consegue vir à frente ou é difícil por causa da sua perna? Eu vou até aí. Eu posso? Está em mim? Como é o seu nome? Prazer. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te ama muito. Não sei o que tem acontecido na sua vida, mas não tem sido fácil. Mas Deus está com você para te levar num novo caminho, onde Ele vai te sustentar todos os dias, vai te fortalecer e te ajudar a vencer todas as dificuldades. Ele diz que para que Ele possa morar no nosso coração, nós precisamos recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Receber a Jesus é só uma oração, onde você diz, Senhor, me perdoa dos meus pecados, eu quero ser um filho teu. Você gostaria de fazer isso nessa manhã? Então eu vou fazer uma oração, você repete comigo. Renildo, ora com ele, né? Repita comigo, toda a igreja pode repetir. Senhor Jesus, nesta manhã, eu te agradeço pelo teu amor por mim. E neste momento, eu reconheço que sou pecador. E o Senhor morreu por mim, para perdoar os meus pecados. E eu te recebo agora, como meu Senhor e Salvador da minha vida. E eu sei, Deus,
que a partir de hoje o Senhor estará comigo por todos os dias. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. As crianças já entraram? Os oficiais venham aqui à frente. Vamos remir o tempo porque os dias são maus? Não, porque o almoço está aí. Os oficiais, por favor, venham aqui à frente. As crianças já entraram? Estão todas aqui dentro? Glória a Deus. Quando Jesus deu sua vida por nós, Ele disse: este é o meu corpo, entregue por amor de vós. Comei dele todos, em memória de mim, até que eu venha. Esta mesa, ela nos faz lembrar que aquele que deu a sua vida por nós, por amor, um dia voltará para nos levar à sua presença. E então estaremos para sempre com o Senhor. Alimente-se da verdade do Senhor na tua vida. Este é apenas um pão, mas que você receba do poder de Deus na tua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos consagrar a Ti esta mesa, consagramos este pão, consagramos esse cálice, como símbolo do Teu amor por nós, da Tua carne que foi moída, do Teu sangue que foi derramado para perdoar, para curar, para transformar e para nos reconciliar contigo. Nós te agradecemos, Senhor, por esta mesa, em nome de Jesus. Receba o pão na sua mão e segure por um instante. Ao entrar neste santo lugar, me alegro em poder me chegar para ver tua glória e tua beleza, em intimidade te adorar. Confiante posso me aproximar, de tua mesa quero participar. Tudo que posso fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar teu pão, minha luz e oração. És tu, Jesus, meu Deus, meu amor.
Amém. Levante seu pão ao Senhor. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelo sacrifício perfeito de Cristo sobre as nossas vidas, pelo seu corpo moído por nós, pelo perdão dos nossos pecados. Recebemos agora do teu amor sobre os nossos corações, aquele amor que cura, que renova, que fortalece e transforma, em nome de Jesus. Coma do pão e faça a tua oração. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. O Senhor é aquele que se entregou por nós. E obrigado, Senhor, porque o Senhor foi até o fim por nós. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. E clamamos a Ti para que venha sobre nós tudo aquilo, Senhor, que é Teu. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós. Que seja liberado do alto para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Que cada dia mais nós estejamos cheios do Teu amor, cheios, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos aplicar, Senhor, esse amor que o Senhor nos deu, que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, para as nossas casas, para as nossas famílias, Senhor, e que nós possamos a cada dia mais, Senhor, receber do Teu fortalecimento, do Teu vigor e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e possamos estar a cada dia mais nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Receba também do cálice o sangue vivo de Jesus derramado por nós. Podem pegar, pode servir. Glória a Deus. Segure o cálice na sua mão. Vamos tomar juntos como família. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça.
Aleluia, toda honra e glória ao Senhor. Vamos ficar de pé. Você que está com sua família, fique perto da sua família. Você que veio sozinho para cá, não fique sozinho, vá para perto de uma família. O Senhor não te colocou aqui para você ficar sozinho. Os nossos relacionamentos são importantes. Aleluia. Todo mundo já chegou? Tem alguém indo ainda? Todo mundo já está achado? Ninguém está sozinho? Aleluia. Olhe para a pessoa que está aí com você. Diga para ela. O amor de Deus está sobre as nossas vidas. Ele deu o seu Filho por nós. E nos reconciliou com Ele. Amar é dar. E eu quero declarar nesta manhã que eu amo você e quero fazer de tudo para abençoar a tua vida, assim como o Senhor me abençoa. Se eu fiz alguma coisa contra você, eu peço que você me perdoe. E em nome de Jesus, o diabo não vai, ele não terá poder de tocar na nossa casa e de nos colocar uns contra os outros. Eu declaro, em nome de Jesus, o amor de Deus sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Vamos beber? Glória a Deus. Ore com sua família. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão especial, Senhor. Te adoramos por quem Tu és e por tudo aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Colocamos diante de Ti as nossas casas, Senhor. Oh Deus, que este amor incrível esteja sempre sobre nós e que nós possamos ser a expressão exata do Teu amor nesta terra. Mais uma vez, Pai, eu quero abençoar aqui as mães presentes, que elas sejam expressão exata do Teu amor aqui na terra. Mas a todos nós, enquanto os Teus filhos, que possamos evidenciar este amor, dando, abençoando, perdoando, reconciliando, trazendo os relacionamentos para perto de nós. Nós te agradecemos por esta manhã, te bendizemos porque o Teu sangue nos propicia todas essas coisas. E a Ti sempre a glória, a honra, o louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Antes de você abraçar seu irmão, vamos orar a oração de Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abraça teu irmão, aleluia. Declara uma palavra de bênção aí na vida do teu irmão. Aleluia! E eles cantaram um hino antes de sair, então vamos cantar também e celebrar ao Senhor com alegria nesta manhã.
Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Amém, amém, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Amém, 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família. Teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do doce Espírito Santo estejam sobre a tua vida e te abençoem na tua entrada, na tua saída. Que por onde você for, você possa levar o amor de Deus sobre a tua vida e que pessoas sejam impactadas por este amor, por onde você for. Deus te abençoe. Um mês de maio abençoado, uma semana abençoada para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, vai na paz. Quinta-feira, último dia da nossa campanha, não falte, vai ser bênção. Amém? Deus te abençoe.